tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, de forma bem resumida, um pouquinho sobre articulação. E a primeira coisa que você tem que saber é o que é uma articulação. A articulação é o encontro entre dois ou mais ossos. Toda vez que você tem um encontro entre dois ou mais ossos, você pode dizer que você está diante de uma articulação. E aí, o grande problema da articulação é as diversas formas com que elas podem ser classificadas, né? Então, muitas vezes o aluno se confunde muito entre essas classificações. Então, aqui eu estou aqui só para desmistificar tudo isso e explicar como são classificadas as articulações. E aí a gente pode classificar a articulação quanto ao número de ossos. Por exemplo, se você está diante de uma articulação onde eu tenho apenas dois ossos se articulando, você está diante de uma articulação que a gente vai chamar de articulação simples. Ou seja, eu tenho uma articulação simples, por exemplo, na articulação interfalangiana. Interfalangiana é uma articulação simples, eu tenho aí só duas falanges, né, se articulando. A metacarpo-falangiana, articulação entre o osso metacarpo e a falange proximal, né? E assim por diante. Então a gente tem vários exemplos de articulações simples no nosso corpo. Bom, simples. Agora, se eu tenho dois ou mais ossos se articulando, a gente está diante de uma articulação que a gente vai chamar de articulação composta. Composta quando eu tenho composta quando eu tenho dois ou mais ossos se articulando na mesma articulação. E aí a gente pode ter como exemplo a articulação do punho, que é entre os ossos do carpo, né, a primeira fileira, a fileira proximal dos ossos do carpo, e o rádio com a ulna. Então aí a gente está diante de uma articulação composta, porque tem vários ossos se articulando simultaneamente. Quanto ao eixo, a gente pode classificar a articulação com relação ao seu eixo em três. A gente pode ter as articulações que a gente chama de uniaxial, biaxial e triaxial. O que é isso, professora? Pelo amor de Deus. É o seguinte, galera. As articulações, algumas delas se movem, né? E a gente já vai ver quais são essas articulações que se movem. Dessas articulações que se movem, elas podem se mover em um eixo, e aí a gente diz que é uniaxial. Elas podem se mover em dois eixos, aí a gente diz que é biaxial. E elas podem se mover em três eixos, aí são as triaxiais. Bom, professora, que eixo é esse? A gente tem três eixos possíveis para uma articulação se movimentar. A gente tem o eixo látero-lateral, também chamado de eixo transversal, látero-lateral, ó. Você tem que imaginar o eixo como se fosse uma dobradiça de porta. Se você pegar a articulação e você colocar essa dobradiça nessa posição aqui, látero-lateral, qual é o movimento que a articulação vai conseguir fazer? Flexão e extensão. Agora, se você pegar essa dobradiça e colocar assim, ó, na articulação, ó, eixo longitudinal, é o segundo eixo que eu tô falando aqui pra vocês, ela vai fazer o quê? Rotação interna e rotação externa. Agora, se você colocar antero-posterior, desse jeito aqui, qual é o movimento que a articulação vai fazer? Adução e abdução. Então, são esses três eixos possíveis que a articulação pode se mover. Se você pegar a dobradiça e colocar látero-lateral, o movimento que a articulação vai fazer é flexão e extensão. Se você colocar ela assim, ó, longitudinal, o movimento que a articulação vai fazer é um movimento de rotação. E se você colocar antero-posterior, o movimento que ela vai conseguir fazer é de adução e abdução. Quando essa articulação possui esses movimentos todos, a gente diz que ela é triaxial. Agora, se ela tem apenas dois direcionamento de movimento, eixos de movimento, biaxial, e se ela tiver um, uniaxial, tá? A gente já vai ver alguns exemplos dessa. A gente também pode classificar a articulação funcionalmente. Como assim, professora? Qual é a função da articulação? É a articulação que tem muito movimento?
tem pouco movimento ou não tem movimento nenhum. É claro que isso reflete a funcionabilidade dela. Então a gente vai dizer que é uma classificação funcional quanto ao grau de movimento. E aí, quanto ao grau de movimento, as articulações podem ser do tipo de artrose, que são aquelas que se movimentam bastante, né, que tem um alto grau de movimentação. A gente pode ter a anfiartrose, que são aquelas que têm um pouquinho de movimento, e existem aquelas que são fixas, que não se movimentam, sinartrose. Então aí, quanto ao grau de movimento, nós temos as que se movimentam muito, de artrose, as que se movimentam um pouquinho, anfiartrose, e as que não se movimentam, que é a sinartrose. São as articulações imóveis. Quando a gente pensa em articulação, a gente só lembra das que se movem, mas a gente tem também articulações que não se movem, a gente já vai ver quais são elas. Bom, e por fim, a outra forma de você classificar uma articulação é com relação à sua estrutura. Ou seja, o que tem nessa articulação que caracteriza ela de uma determinada forma, estruturalmente, quais as estruturas que contém na articulação. Aí a gente pode classificar também estruturalmente de 3 formas. A gente pode ter uma articulação do tipo sinovial, a gente pode ter uma articulação do tipo cartilaginosa e a gente pode ter uma articulação do tipo fibrosa. Certo, gente? E aí, qual é a diferença entre elas? A gente já vai ver. Agora, essa classificação está levando em consideração as estruturas que existem dentro da articulação. Bom, galera, quando você pensa nas classificações estruturais, você tem que pensar muito bem o que existe dentro de cada uma dessas articulações, desses tipos de articulações. Então, por exemplo, o que existe na articulação sinovial? Anota num caderno aí. Primeira coisa que você observa numa articulação sinovial é que ela apresenta algumas estruturas que têm como principal função estabilizar a articulação, absorver impacto, melhorar o deslizamento entre estruturas ósseas. E aí por aí você já tira. Para que ela tem tudo isso então? É porque ela provavelmente se move bastante. E é realmente isso. Então, as articulações sinoviais, todas elas são do tipo de artrose. Ou seja, todas as articulações sinoviais têm muito movimento, tá? Agora, o que existe nelas, né? Primeira coisa, você vai encontrar dentro de uma articulação sinovial líquido sinovial, que é um líquido que é como se fosse uma espécie de lubrificante que vai fazer o deslizamento entre as duas estruturas ósseas ou mais estruturas ósseas, se a gente estiver diante de uma articulação composta, tá? Outra coisa que ela vai ter é cápsula articular, que é, na verdade, um tecido que existe ali, tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo, ele é, inclusive, composto por células e o líquido sinovial vai justamente nutrir a cápsula articular. Outra coisa que a gente vai encontrar numa articulação sinovial são ligamentos, tá? O que é ligamento? Tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Ai, professora, não sei o que é isso. Histologia, tá? Então, esse tecido é um tecido que se liga um osso a um osso. Normalmente, ele atravessa uma articulação. Então, um ligamento, ele sai de um osso para um outro osso na articulação. E a principal função do ligamento é impedir excesso de movimentação para uma determinada direção, tá? Então a gente também vai ver isso, por exemplo, com a articulação do joelho, com os ligamentos cruzados, por exemplo, que existe no joelho. Eles estabilizam a articulação, impedindo o movimento aí anterior ou posterior da tíbia sobre o fêmur. Então, limita o movimento, de certa forma. Então, ele dá uma estabilização. Pode movimentar até aqui. Passou daqui, eu não deixo mais, tá? Outra coisa que a gente também observa em articulações sinoviais é a presença de bursas, que são uma espécie de airbag. Imagina um airbag de um carro, né? A bursa é assim também.
é uma espécie de travesseiro contendo líquido dentro que absorve impacto. E a gente vai encontrar bursas em diversas articulações do tipo sinovial e a principal função é a absorção de impacto e também ele ajuda para impedir aí, por exemplo, estresse entre tendões de músculos que estão ali com estruturas ósseas, enfim, ele dá uma amortecida e uma absorção de impacto. Outra coisa que existe, né, em uma articulação sinovial em específico, que é a articulação do joelho, que é o menisco. O menisco é uma estrutura que abraça ali os côndilos aí do fêmur. Bom, agora, essa classificação estrutural aqui, ela é subdividida, ou seja, a gente tem subtipos de articulações sinoviais, subtipos de articulações cartilagíneas e subtipos de articulações fibrosas. Vamos lá para a sinovial. A articulação sinovial, ela pode ser subclassificada da seguinte maneira. A gente vai encontrar a articulação sinovial do tipo plana, a articulação sinovial do tipo selar, a articulação sinovial do tipo gínglimo, também por muitos autores pode ser chamada de dobradiça. A articulação também sinovial a gente pode encontrar do tipo elipsoidea, por muitos também chamado de condilar. E a gente tem também a esferoidea, que é, na verdade, a articulação mais móvel do corpo. As articulações mais móveis do nosso corpo são as sinoviais do tipo esferoide. Então, por fim, nós temos a articulação pivô, também chamada de trocoidea. Tá? Então, esses são os tipos de articulações sinoviais encontradas no nosso corpo. A articulação plana. A articulação plana, nós temos dois ossos com as suas superfícies planas se articulando. E o movimento que a articulação plana faz é um movimento de deslizamento. Ela vai deslizar. Exemplos de articulação plana: as articulações intertarsais, as articulações intercarpais. Se você observar, ele tem superfícies planas que deslizam umas sobre as outras. A articulação selar é a articulação onde eu tenho uma estrutura óssea em formato de cela e que faz um movimento, por exemplo, da oposição do polegar. Então a gente encontra a articulação selar lá no polegar, entre o primeiro metacarpo e o osso do carpo, tá? Então aí a gente tem a articulação selar, o trapézio com o primeiro metacarpo. Gínglimo. Gínglimo, então isso aqui vai fazer oposição do polegar, né? E o gínglimo vai fazer flexão e extensão. Galera, se você pensar articulação sinovial do tipo gínglimo faz flexão e extensão, flexão e extensão, eu tenho aqui, ó, um eixo único, né? O eixo látero-lateral, eu faço flexão e extensão apenas. Então, é uma articulação também classificada como uma articulação uniaxial, porque ela só se movimenta num único eixo, o eixo transversal ou o eixo látero-lateral. Professora, eu não entendo muito o que é flexão e o que é extensão. Flexão é você diminuir o ângulo de uma articulação. Olha aqui meu cotovelo, tá? Então, a gente tem aqui meu cotovelo, eu estou diminuindo o ângulo da articulação, eu estou fazendo flexão. Eu vou aumentar o ângulo da minha articulação, eu estou fazendo extensão. Essa que é a definição de flexão e extensão. Elipsoide. Elipsoide é uma articulação que tem bastante movimento, tá? Na verdade, essa articulação, ela vai fazer flexão, extensão e adução mais abdução. Ou seja, é uma articulação que tem bastante movimento. Mas, professora,
E tem alguma diferença entre o grau de movimento? Tem. A articulação elipsoide, ela faz flexão e extensão melhor do que a adução e abdução. Então, quando você vai pensar, professora, não sei, uma elipsoide aí. Olha a articulação do punho. Ela faz adução e abdução? Faz, né? Agora, faz flexão e extensão? Faz. Mas se você observar, a flexão e a extensão não está mais amplo o movimento do que a adução e a abdução? Muito mais, né? Então, é uma articulação elipsoide, tá? A gente tem aí a articulação do punho, as articulações metacarpo-falangianas, ó, aqui é o metacarpo, aqui é a falange proximal. Elas também são elipsoides. Olha só, faz flexão? Faz. Faz extensão? Faz. Faz adução e abdução? Faz também. Mas olha só como é bem mais limitado a adução e abdução da articulação metacarpo-falangiana. É um exemplo de uma elipsoide. Esferoides são as articulações mais amplas. E aí a gente tem duas. A articulação glenomeral do ombro. Olha só, faz flexão, faz extensão, faz abdução, faz adução, faz rotação interna, faz rotação externa, faz circundação. Então é uma articulação que tem todos os movimentos possíveis. Então é uma articulação que a gente pode falar que faz todos os movimentos. Então vai fazer flexão, vai fazer extensão, vai fazer adução, vai fazer abdução, faz rotação e circundação. E a pivô? A pivô, e aí a gente tem a glenomeral, tá? Como exemplo da esferoide, e também a coxo femoral, tá? Então a articulação ali do fêmur, lá no acetábulo. Então aí a gente tem também outro exemplo. E a pivô ou trocoide? Pivô ou trocoide é quando eu tenho dois ossos ou mais se articulando, rodando um sobre o outro, girando sobre o próprio eixo. Então a articulação trocoide ou pivô, ela vai fazer rotação. Pensa comigo aí, para ele rodar eu tenho que, imagina uma articulação aqui. Para que essa articulação gire nesse sentido, eu preciso ter um eixo que atravessa nesse sentido aqui. Que eixo é esse aqui? Longitudinal. Longitudinal. Se eu colocar uma dobradiça assim, os ossos vão rodar nesse sentido. E aí a gente tem o eixo longitudinal. É uma articulação uniaxial, por exemplo. Tá? Então aí a gente tem também pivô. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente tem agora a articulação cartilaginosa, aquela articulação que tem um pouquinho de movimento. Onde a gente vai como é que a gente vai dividir essa articulação? As articulações cartilaginosas, elas podem ser de dois tipos apenas. A gente pode ter as sínfises e as sincondroses. Onde a gente encontra as sínfises? A sínfise púbica, por exemplo, a articulação entre o pubis ali. A gente tem uma articulação do tipo sínfise. Aquele disco intervertebral ali, a articulação intervertebral da coluna vertebral, aquilo ali também é um exemplo de articulação do tipo sínfise. Elas se movimentam um pouquinho, né, gente? Bem pouquinho. Basicamente a sínfise púbica para a gente caminhar ou durante o trabalho de parto, e as intervertebrais também para a gente caminhar, para a gente mover o tronco. E aí você pensa, mas professora, tem uma coisa errada. A sínfise ali das intervertebrais, das articulações intervertebrais, elas deveriam ser de artrose, elas deveriam ser sinovial, elas se movimentam muito. Olha só, eu consigo tocar meu pé no chão. O que você tem que pensar é que você vai analisar a articulação intervertebral, uma articulação intervertebral. Se você pegar uma vértebra com outra vértebra, aquela é uma articulação intervertebral. E essa articulação se movimenta pouco. O que faz você ter uma mobilidade maior do teu tronco, né? E flexionar o tronco e estender e tal? Essa mobilidade maior é a somatória das mobilidades de todas as articulações intervertebrais. Aí realmente você tem um amplo movimento. Mas quando você classifica uma única articulação e não todas. E numa única articulação nós temos sim uma articulação do tipo anfiartrose. E as sincondroses? A gente encontra sincondroses na articulação costocondral aqui.
né, na articulação das costelas com o externo. E lá a gente tem um tecidozinho cartilaginoso que promove aí um movimento suficiente para a expansão do tórax na hora da inspiração e retração do tórax na hora da expiração. E esse movimento é importante para a respiração. É um exemplo de sincondrose. Beleza? Bom, e agora? Agora a gente vai para a última, né? A fibrose, né? A articulação do tipo fibrosa. A articulação do tipo fibrosa, ela pode ser classificada de 3 maneiras. A gente pode classificar a articulação fibrosa, ela pode ser do tipo suturas. Então aí a gente já vai observar as suturas do crânio, né? A gente tem a sutura coronal, a gente tem a sutura sagital, a sutura escamosa e a sutura lambidóide. Então esses são exemplos de articulações fibrosas. Sinartrose, né, galera? Ninguém consegue mover isso aí. Então, realmente é uma articulação fibrosa. Tem ali tecido fibroso, bem pouquinho, né? Bem pouquinho entre os ossos, mas tem. Agora, outro exemplo de articulação fibrosa são as gonfoses, que é a articulação da mandíbula com os dentes e da maxila com os dentes. E aí você, claro, vai concordar comigo que também é uma articulação que não tem movimento, né? Então, articulação do tipo fibrosa, sinartrose, sem movimento nenhum. E por fim, a gente tem uma articulação chamada de sindesmose. A gente encontra ali entre a tíbia e a fíbula, e entre o rádio e a ulna a gente tem tecido interósseo ali, né? Membrana interóssea ali, tecido fibroso entre esses ossos, mas a gente não movimenta, não pelo menos numa situação normal. Durante um trauma, quando você bate o pé no chão, que você se machuca, enfim, ela pode vibrar. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, né? E também me seguir no canal para quem não está me seguindo, para ficar sempre atualizado com os novos vídeos. Foi feito com muito carinho para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.